Olá pessoal, maravilha! Começando mais um Aqui no vídeo nosso com canal vocês, Fernanda da Restauradora. Eu falo sobre espiritualidade, comportamento humano, metafísica, leis de causa e efeito, tem até aulas de tarô. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. Pessoal de linha de frente que já vai deixando o like, muito obrigada. Agradeço por vocês contribuírem aqui com o canal e eu espero estar ajudando todos vocês também, ok? Hoje eu quero contar um relato que aconteceu durante um velório, então nós vamos ficar sabendo aí o que aconteceu nesse relato. No final eu vou fazer também algumas considerações, respondendo algumas dúvidas que surgem referente a esse fato. Será que os espíritos, eles assistem o próprio velório? Você já se perguntou isso? Você tem curiosidade de saber? Então, se você acompanhar o relato, eu acho que grande parte das respostas você já vai ter aqui. Depois eu comento mais um pouco no final. A pessoa que conta esse relato, hoje ela é adulta, mas ela tinha 9 anos de idade, e vocês sabem que na maioria das vezes as pessoas evitam levar criança muito pequena para esse tipo de lugar. Velório, né, hospital, quando a pessoa está muito doente, já está quase partindo. Então esses locais assim são tão pesados que as pessoas evitam. Então é o caso dessa moça, né, e ela tinha 9 anos, lembrando, era uma criança, e os pais não tinham falado com tanta propriedade ali, ensinando sobre a morte. O que é o velório, aquela coisa triste, e depois enterra e vai ali para o cemitério, e tem todo aquele ritual. E lá, durante o velório do avô que faleceu, ela, olhando os familiares, tudo, deu ali um start, né, um start, como a gente costuma falar, caiu a ficha, e ela teve um acesso de choro muito grande. Ela pensou assim, puxa, eu não vou ver mais o meu avô. Logo mais vai acontecer o enterro. O meu avô acabou? Eu não vou mais ver? E aquilo já bateu um pânico nela, né? Ela, 9 anos de idade, criança ainda, começou a chorar, saiu ali da sala. Inclusive estavam sendo velados outras pessoas ali, e ela foi em direção a um portão ali ao lado, que já dava ali para o cemitério, e começou a chorar, chorar. Nessa hora veio na direção dela, saindo ali do velório, um rapaz bonito, chegou próximo dela e falou, posso saber por que essa mocinha tão linda está chorando? E com aquele jeito todo carinhoso, né, acolhedor inclusive, ela olhou para ele, ficou encantada, um rapaz bonito, sabe? Olhos claros, estava bem vestido até. Então ela começou a reparar nele, parecia até artista de televisão, assim, rapaz jovem ainda. Então ele veio falar com ela, né? Ela começou a se encantar. A energia dele era boa e tudo, e ela falou, olha, é o meu avô que está sendo velado. Para mim tá muito difícil, eu nunca tinha vindo em velório. Ele falou, ah, você nunca tinha vindo? Seus pais nunca falaram com você sobre essa questão da morte? Nós não morremos, né? Você precisa saber que a morte, ela é só uma passagem. Ele começou a falar dessa parte espiritual com ela. Ele falou, você me entende? Agora eu tô mais tranquila te ouvindo. Eu falei, então, é só uma passagem, né? Na verdade, precisa haver muita compreensão para que não haja sofrimento, isso é natural da vida. Ele foi falando com ela e ela olhando nos olhos dele, assim, encantada, né? Com a beleza e tudo. E aí, como ela tinha saído do setor ali do velório rápido e as pessoas notaram a falta dela, já estavam ali procurando, vieram na direção dela, e aquela coisa, ai, onde que você estava, tal, que seu avô já vai ser enterrado, e aí naquela paparicação toda ali com ela acabou nem se despedindo do rapaz. Quando ela olhou para trás, ele já não estava ali, né? Tinha umas outras pessoas ali, algumas fumando ali fora. Cadê o rapaz? Sumiu. Bom, tudo bem. O avô foi enterrado, né? Aconteceu ali o enterro, tudo normal, né? Inclusive quando ela passou na direção do enterro do avô, um outro jazigo ali, um túmulo, também estava tendo ali um outro enterro. Uma beleza, passaram-se anos, dos 9 anos, aí depois mais para frente, ela foi no cemitério.
E foi aí que aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando ela estava caminhando, ela passou pelo aquele túmulo que ela lembrou, né, que também estava tendo ali um enterro, né, um outro enterro de alguém que também estava sendo velado naquela época. Ela com seus 9 anos, ela começou a lembrar daquele rapaz, que ela passou pelo portão, o portão ali aonde o rapaz abordou, né, falou, posso saber o que que essa mocinha está chorando tanto e tal. Então ela lembrou do rapaz. Conforme ela ia caminhando, quando ela olhou naquele túmulo, antes do túmulo que o avô foi enterrado, estava lá a foto bem nítida. Adivinha de quem? Do rapaz que ela recebeu ali o apoio, né? Todo aquele carinho quando ela tinha 9 anos. Ela olhou a foto, ela falou, não, não é possível. E quando ela olhou a data, era exatamente a data que o avô também foi enterrado. Ou seja, ela até chamou ali, né, o rapaz ali do cemitério, o coveiro, tudo, para procurar maiores informações. E realmente ele tinha sido enterrado naquele dia. Ou seja, ele estava sendo velado provavelmente ali também junto com o avô, em alguma sala ao lado. Ela ficou impressionadíssima com essa questão, porque o rapaz conversou com ela, o rapaz chegou a tocar no ombro dela, aquele carinho, tudo, né? Ele dando ali as informações para ela, aconselhando que não era necessário tanto sofrimento, porque a morte não existe, a morte é uma ilusão. Então, olha que interessante, eu achei super interessante esse relato, e isso mostra para nós, né, já traz ali a resposta que eu comentei com vocês no começo, alguns espíritos assistem sim o próprio velório. Então nós temos aí a resposta, né, de que alguns espíritos, sim, eles presenciam. Eu já tinha ouvido falar, até pela doutrina espírita, a gente tem alguns relatos, não são todos espíritos que têm essa liberação, digamos assim, de estar ali presencial no velório, né? Isso vai depende muito do estado de maturidade desse espírito, né? Tem alguns que não suportariam estar ali vendo o próprio corpo no caixão e os familiares e tudo mais. Mas na grande maioria eles vão sim, porque é uma forma de desprendimento, de despedida para eles também em relação aos familiares. Ou seja, os familiares estão se despedindo ali, mas também o espírito pode estar ali presencial, né, em outro plano, logicamente. Não é todo mundo que vê. Quem é vidente acaba vendo alguns deles, né? Só as pessoas que têm essa mediunidade aberta acabam notando. Então, olha que coisa, né? Quando eu falo de espíritos mais evoluídos, é aqueles que têm um entendimento maior sobre o que é a morte, porque a morte, gente, é uma passagem, é simplesmente uma passagem para outra dimensão, mas assim, uma dimensão que ela não é absurdamente diferente, né? Mudam-se os planos, aqui é matéria, mas se você estudar com profundidade, existe dimensão na própria, né, na nossa própria dimensão, um duplo. Por que que eu falo isso? Às vezes, no terreno da sua casa, na casa onde você mora, pode ter uma outra casa no plano espiritual. Quem fala muito isso, quem faz viagem astral lúcida, que quando sai do quarto, ele olha para o quarto, é um quarto diferente, mas é o próprio quarto. Então a pessoa às vezes sai, né, em viagem astral, sai do corpo, mas ela olha o quarto e é um quarto diferente. Mas é porque mudaram as dimensões, né? Você está na terrena, o seu quarto é de um jeito, mas às vezes na outra dimensão o quarto é totalmente diferente, mas é uma dimensão próxima. Então quando a pessoa ela desencarna e ela ainda não foi para um lugar diferenciado, ela fica nesse paralelo, que a gente chama, né, numa realidade paralela a essa. E é difícil explicar para vocês nesse simples vídeo de relato com profundidade como é que funciona, mas vocês já devem ter estudado sobre realidades paralelas. É mais ou menos isso. É como casas que apresentam também barulhos e coisas que a gente chama, né, de casa mal assombrada e coisas assim nesse sentido. Tem barulhos que ocorrem, né, de cair prato, coisas na cozinha, quando a pessoa vai olhar, tá
tudo ali arrumadinho, não caiu nada. Mas se você pensar, aonde foi que caiu? Onde foi esse barulho? Foi na dimensão paralela. Então, por isso o barulho, parece que quebrou tudo. Quando a pessoa vai olhar, cadê? Não quebrou nada, não saiu fora do lugar. Mas e o barulho que eles escutaram, não é? Então, tá muito ligado aí nessa questão. Achei por bem trazer aqui para vocês esse relato que foi super interessante. O espírito conseguiu se fazer mais denso, né? Materializou ali para ela, de tanto que ele queria estar ajudando. Então, olha como que o psiquismo de um espírito até faz com que ele quase se materialize ou se materialize realmente, mas assim, as outras pessoas, eu acho que não chegaram a ver, mas ela, né, como ele tinha aquela intenção de ajudar ela enquanto menina ali, né, nos seus 9 anos de idade, chorando pelo avô, e ele ali sentiu por bem ali dar um apoio, então a presença dele era muito real a ela naquele momento. Então olha que coisa, né? Tem muitos relatos também de espíritos que conseguem se densificar, tamanha vontade que eles têm ali de participar de alguma forma. Tem alguns que vêm dar uma resposta para alguém ou vêm se despedir, né? Às vezes a pessoa nem acredita que fulano de tal faleceu porque viu a pessoa, tocou na pessoa, encostou. E como que é isso, né? Então, tem casos e casos assim, e eu acho super interessante trazer para vocês, mas o porquê dessa materialização e como eles conseguem esse tipo de materialização tem muito a ver com o ectoplasma e o tempo da despedida deles. Eu acho que é mais ou menos algo que eles alcançam ali do outro lado muito com a psique, né? Com o psíquico deles. Quando eles querem muito e o poder da vontade, eu acho que quase que eles conseguem se materializar quando é por uma causa muito intensa, né, muito focada, que eles querem muito aquilo. Espero que vocês tenham gostado, ok? Do relato. E fica aqui mais um relato na playlist. Se vocês quiserem assistir outros relatos, visite a playlist Relatos Sobrenaturais, tá bom? Quem tiver alguma situação que passou e quiser me escrever, eu vou deixar aqui no descritivo aqui do vídeo o meu e-mail e você pode estar colocando a sua história para eu narrar aqui, tá bom? Então, muito obrigada a todos, um abraço carinhoso e eu volto com um outro vídeo logo mais. Tchau, tchau!